Milhões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o volume 2 da terceira temporada de The Witcher, que estreou na Netflix oficialmente nessa quinta-feira, dia 27, e finalmente, né, conclui a temporada, mas conclui bem, enfim, a gente vai discutir todos os detalhes e falar um pouquinho do volume 1, como que ele funcionou com esse volume 2 e etc. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers, então caso você ainda não tenha assistido, volta aqui depois pra gente ter essa discussão bem aberta sobre The Witcher e também o futuro, né, sem o Henry Cavill. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, eu tinha falado, né, sobre o volume 1 da terceira temporada de The Witcher. Obviamente eu não podia deixar de falar sobre essa conclusão ou falta essencial de conclusão. Eu acho que a gente tem coisas boas, eu acho que tem coisas que são bem ruins, mas eu preciso dizer que eu terminei a terceira temporada de The Witcher bastante frustrada, muito pela expectativa de ser a última temporada do Henry Cavill como The Witcher, mas também como a história se caminhou, porque eu acho que esse volume 2 especificamente, ele escancarou alguns incômodos que eu tive no volume 1, mas não sabia se eles eram essencialmente conclusivos, né, já que não tinha finalização da temporada, mas agora eu consigo falar com certeza que uma das coisas que mais me incomodaram nessa temporada foi alguns furos assim, de falta de construção de roteiro realmente. Tiveram algumas cenas que elas me causaram bastante estranhamento. Uma das coisas que eu já tinha falado no meu vídeo sobre o volume 1 é que tinham coisas que eu simplesmente não lembrava sobre características de personagens ou personalidades de alguns personagens que foram previamente construídas antes. Então eu tinha até falado sobre a sensação que parecia que eu não tinha assistido nada da segunda temporada, assim, e esse volume 2, ele mostrou justamente que essa terceira temporada, ela teve vários gaps, e eu fiquei me questionando bastante enquanto eu tava assistindo a terceira temporada, do porquê que eles fizeram isso, porque eu senti que tinha algumas cenas que elas, não é que elas estavam aleatórias, mas elas se prolongavam demais, e por mais que você compreenda o porquê dessas cenas, do porquê que elas foram criadas, né, ainda assim eu preferiria trabalhar com alguns outros aspectos que eu particularmente senti falta, e que essas cenas elas poderiam ou ser mais condensadas ou simplesmente não existirem. Um exemplo disso é até mesmo a construção dessa relação da Yennefer, do Witcher e da Ciri, que apesar de eu amar, pra mim esse tá o ouro da série. Eu acho que os três têm muita química e eu até me questiono como que vai ser com Liam Hemsworth na quarta temporada, né? Eu curto realmente os momentos que eles estão juntos, porque eu particularmente também não curto tanto, que nem eu tinha falado, a jornada individual ali da Ciri. Eu acho que ela se torna um pouco maçante, mas já vou falar especificamente da Ciri, alguns aspectos dela. Apesar de ser uma personagem que eu gosto, tem coisas que me incomodam, e por mais que eles construam muito bem essa relação e que eles tenham conexões, como por exemplo a própria cena ali do momento que a Yennefer ela ajuda ali na cura do Witcher e tudo mais, apesar de compreender essas conexões deles, ainda assim eu acho que acaba ficando como um recurso muito pobre, no sentido de você não precisa ter grandes jornadas para que esses personagens essencialmente se encontrem e que você sinta essa jornada. Então eu senti que na temporada como um todo tinham momentos muito aleatórios que era tipo assim, a Ciri, ai nossa, eu preciso encontrar o Geralt, e aí ele aparecia simplesmente, sabe? Então muito dessa sensação que eu comentei, que parecia que eu não tinha visto a segunda temporada, perpetuou em outros personagens também, sabe? Na construção desses personagens e personagens secundários que acabaram ganhando bem mais destaque aqui, né, nessa terceira temporada. Creio eu que eles fizeram isso muito também pra gente não sentir tanto a ausência do Henry Cavill mais à frente aí na série, porque no final das contas você acaba dando importância a outros personagens e você acaba tendo vários arcos importantes. Eu sinto que não funcionou essencialmente, tá? Porque tinha momentos que eu simplesmente não queria acompanhar aquelas histórias. E só pra deixar claro, né, uma das coisas que eu tinha falado no volume 1, que eu tinha, particularmente eu gostei até mais, eu senti que foi uma história muito assim, introdutória, muito longa. Eu acho que essa separação de volume 1 e volume 2 pra The Witcher especificamente não funcionou. Isso foi algo que eu já tinha falado no vídeo do volume 1, porque o episódio que eu essencialmente gostei da temporada foi o quinto episódio, que é justamente um episódio de impacto pra fazer com que você assista o volume 2, mas como história, como um todo, né, a gente vê que não é essencialmente uma separação. Vou dar um exemplo, que assim, não é o melhor exemplo de roteiro, mas que fazia um sentido. Por exemplo, La Casa de Papel, quando ela começou a ser separada em partes, ainda assim eram arcos que faziam sentido. Era quase como se fosse uma temporada prolongada, na realidade, ou muito equivalente ao que a gente vê em séries de TV, né, que a gente tem essas
Super Sized Season, mais ou menos também que nem o Ozark, né? Eu acho que Ozark é um bom exemplo, que é uma série já de streaming, que eu consigo dar de exemplo aqui. A última temporada de Ozark, ela foi encomendada como uma Super Sized Season pra concluir aquela história, né? E o que são, né? São essas séries longas, né? Porque hoje em dia no streaming a gente tem muito séries com 8 ou 10 episódios, é o que a gente vê mais. Às vezes tem algumas até que são 6, geralmente mais minissérie, tem isso. E aí a gente teve essa temporada grandona, né? Que eu falo em tradução livre, né? A temporada grandona pra vir aí em 2 partes. E aí, nesse caso, eu sinto que ela funciona perfeitamente, sabe? Porque você dá uma conclusão para aquele arco inicial. E aqui em The Witcher, especificamente, eu sinto que a gente tem a história aí ao longo da temporada, né? Dessa terceira temporada. E que quando chega nesse volume 1, a gente não essencialmente tem uma conclusão daquela história e vai dar continuidade nesse volume 2, e que vai para outros caminhos essencialmente. Consegue entender? Não sei se eu conseguisse analisar o que eu senti, mas o que eu senti é que simplesmente The Witcher, especificamente, não foi uma temporada que funcionou em parte 1 e parte 2, ou volume 1 ou volume 2, diferente de Stranger Things. Stranger Things teve um aumentativo que eu acho que se justifica mais nessa separação. Acho que You também é uma série que também se justifica, porque... Nossa, You é excelente. Desculpa, gente, eu sou meio confusa às vezes. You é um excelente exemplo, não sei se vocês assistiram, mas You, por exemplo, ali no volume 1, a temporada ela se caminha pra você acreditar numa coisa. No volume 2, ele já vai pra outro caminho e constrói outros aspectos do personagem. Então super funciona, sabe? É isso que eu quero dizer sobre esses arcos individuais de cada volume e que justifique, né, com que a temporada ela seja separada. E aí, no caso, né, para concluir de novo, The Witcher eu sinto que não teve isso. Outro aspecto que me incomodou bastante com relação à terceira temporada como um todo é uma sensação de urgência de uma grande guerra que a gente nunca realmente vê. A gente tem momentos aqui nessa temporada que são momentos simbólicos e de lutas dolorosas, que inclusive traz perdas de personagens importantes, ou que foram importantes para a história em determinado momento. E aí eu vou falar especificamente do episódio 6, porque ele meio que foi um episódio de grande guerra, né? Em que a gente tem ali os elfos em Aretusa. Aliás, uma das coisas que eles falaram no making of, que a Netflix te recomenda ali após a finalização da temporada, é sobre como eles trouxeram a história dos elfos do terceiro livro. E eu acho isso interessante de incluir as histórias, mas eu sinto, até certo ponto, que fica um pouco aleatório. Eu acho que ela traz uma expansão de universo para The Witcher. Eu acho que nessa terceira temporada especificamente a gente não sente a vastidão dessa expansão de universo de The Witcher no sentido de mapa mesmo. A gente fica muito ali em Aretusa, no campo, e aí no 7º episódio a gente tem a pira, né, da Ciri, que é num deserto, mas quando eu falar do arco da Ciri eu falo especificamente dessa cena e desse episódio consecutivamente, mas eu senti que a gente ficou muitos momentos indo e vindo pros mesmos cenários, sabe? E aí o 6º episódio a gente tem o que seria a grande batalha, mas eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei muito incômoda, mas aí é muito mais uma questão de produção do que de significado aqui, porque eu preciso dizer que eu achei tosco as flechadas numa sala tão minúscula. A gente consegue sentir que a sala ali é minúscula. Aí quando os magos, as feiticeiras estão fazendo ali a barreira, eu já achei meio questionatório, né, deles irem atirar mesmo assim. Tá certo que justifica pela ponta ali da flecha, né? A série deixa isso bem claro. Mas arco e flecha geralmente são utilizados em grandes campos, né? Em grandes batalhas, numa extensão de terreno grande, e ali a gente tava, sei lá, num salão de festa, sabe? Até a cena ali do anel, sabe? Depois, eu não gostei nem esteticamente da cena, então os meus problemas foram mais com questões de produção que eu senti que me tiraram muito. Algumas coisas que eu tinha falado muito bem ali no volume 1, eu senti que nesse 6º episódio o orçamento caiu drasticamente, sabe? Tanto ali na magia dos magos, dos feiticeiros, né? Quanto nos efeitos visuais como um todo.
como o caso desse anel, a forma dele ali caindo e tudo mais. E aí eu senti que pra mim, especificamente, me perdeu o impacto que esse sexto episódio traria, que seria dessa suposta guerra. E ainda assim, poucas pessoas, né? A gente tem clãs ali, pequenos clãs, se a gente for pensar, né? Então, ela não passa essa sensação de que essencialmente a guerra tá acontecendo. A gente vê movimentações, né, de lados, né, que o quinto episódio deixou, inclusive, né, que viria a acontecer, mas eu não sinto essa sensação de que o mundo tá catastrófico como eles ficam externalizando ali ao longo da série. Eu acho que a gente tem momentos de traições legais, como a morte do rei, né, apesar de também achar que é muito do nada que acontece, que vem um pouquinho do que eu tinha falado, né, eu sinto que a temporada, em alguns momentos, elas fazem que os personagens sejam mais burros do que eles realmente são, sabe? Então foram questões que acabaram me tirando muito. Eu vi que teve gente que elogiou esse sexto episódio, mas por isso que eu falei, não é pelo contexto de história, mas sim da produção. A produção especificamente me tirou muito desse sexto episódio. Por mais que o volume 1, ele seja muito mais sobre essa jornada conjunta e também a Ciri aprender sobre seus poderes, aqui a gente vê que ela é uma jornada mais individual, né? Tanto que a gente vê que os personagens, eles acabam a temporada no seu ápice. E aí, isso é uma coisa que eu falo que eu gosto desse volume 2 especificamente, que eu falei, tem coisas boas e coisas ruins, mas também vai para alguns caminhos questionáveis. Então, por exemplo, a gente vê a Yennefer, né, com a morte ali da Tissaia, que inclusive eu sinto bastante, assim, aqui na temporada, porque eu gosto, que nem eu tinha falado, eu gosto muito desse arco dos magos. O quinto episódio, ele não foi à toa meu favorito, porque eu acho que ele contemplou esse universo que é o que eu mais gostava aqui em The Witcher, particularmente, né, mas a gente vê que o aprendizado da Yennefer, tanto dessa questão da maternidade, a gente tem a maternidade muito forte aqui, tanto da Yennefer com a Ciri, quanto da Tissaia com a Yennefer. E quando a gente fala de maternidade, e principalmente sobre jornadas de heroínas, o materno, ele é muito presente, e a gente tem essa internalização nas personagens, e eu acho que aqui funciona pra Yennefer também, porque a gente vê que ela rejeitava o materno, e a partir do momento que ela aceita e que ela externaliza falando que a Ciri é a filha dela, não só da gente ter sentido isso no volume 1, a gente vê que no final ela tá pronta, porque a Tissaia sempre tentou preparar ela, pra ela entender sobre os seus poderes, né? Tanto que a gente até vê um momento que uma das magas que ataca a Yennefer, ela fala, você não era como antes, sabe? E no final a conclusão da Yennefer é que ela tá mais pronta do que nunca. Então ela é o elo ali das magas, né? Ela é o elo daquelas mulheres, assim como a Tissaia ela. Agora ela tem um entendimento do materno, do cuidado e da responsabilidade dela no coletivo ali, né? Antes era muito mais sobre ela ser poderosa, sobre o entendimento dos poderes dela. E, inclusive, né, eu até vi aquele making off depois do The Witcher, que a Netflix, ela te sugere, né, pra assistir. Tem algumas coisas que são bem interessantes, mas principalmente sobre esse arco final dos personagens, é muito interessante ver até os próprios atores falando algumas questões deles, né? Inclusive tem coisas que eu quero trazer de lá pra falar especificamente do arco da Ciri e do Geralt. E aí a gente tem um episódio que é todo ali, né, pra Ciri, pra ser toda essa jornada da heroína que eu comentei que a Yennefer tem ali de leve, mas o dela é realmente a gente vendo o interno dela, porque ela tem finalmente acesso a esse poder que tanto se falava, né, que ela tinha e que precisava ter um aprendizado muito grande pra conseguir controlar e tudo mais. Mas tem algumas questões que o making of traz que é interessante sobre a cena, que eu assistindo não sinto essencialmente que eles passam, mas teve um aspecto que a atriz falou, né, é que no livro eles acabam trazendo esse momento dela como se ela tivesse perdido a alma, e que ela tentou fazer meio que isso ali no olhar, no momento do fogo e tudo mais. Eu achei interessante, achei um conceito interessante, mas um outro aspecto que eles falaram nesse making of também é sobre ela se tornar uma vilã. E eu não senti esse peso, essencialmente, na transformação aqui dela. Eu acho que existe, sim, um questionamento muito forte sobre o poder dela. A gente vê até momentos nessa perda de alma dela ali, né? Que ela até vê a Yennefer e o Geralt sofrendo. E a própria Falca ali falando que as pessoas usavam ela. Então, depois, realmente, quando eles falam, eu sinto que tiveram sim elementos que foram trabalhados ali para que a gente compreenda certa vilania, mas ao mesmo tempo me dá um pouco de preguiça, porque eu sinto que o arco da Ciri, ele tá se prolongando mais do que deveria, porque muito provavelmente o que a gente vai ver aqui
prospectando pro futuro da personagem. Eu já tinha falado no volume 1 que a história sempre foi no entorno da Ciri, apesar do Geralt ele vir ali como o Witcher, né, e a série carregar o nome de Witcher e tudo mais, ainda assim a gente vê muito esses personagens se relacionando com a Ciri. Então ela vem com essa grande importância aí na história. Mas a gente já tinha visto, por exemplo, ela tendo aprendizagem ali de luta, depois a Yennefer com aprendizado de magia, mesmo que não conclusivo. Eu acho que a temporada como um todo deixa que ela não teve um aprendizado muito conclusivo, o que pode ser uma boa justificativa para quanto essa grande magia, de que ela não soube lidar com tanta magia, então ela não soube lidar com as responsabilidades do poder e por isso ela vai para um caminho de vilania. Mas eu sinto que, assim, eles trabalharam aspectos que essa personagem ela é muito boazinha, etc. Aí a gente tem o marco, né, dela como essa morte ali no final, de tipo, ela tirou uma vida. E o próprio Geralt chegou a falar pra ela, em certo momento em que ela quer matar alguém, que é um caminho sem volta a partir do momento que tem a primeira morte. E aqui ela, de fato, conclui, né? Ela tá tirando uma vida, não é um monstro ali que nem a gente tinha visto na cena que ela dominou, né, a arte da luta e tudo mais. Mas quando eu falo da preguiça, é que eu sei que vai caminhar pra um lance que ela vai pra uma vilania e talvez a Yennefer tente ali, tipo, não, é que você tá com muito poder e você não tá sabendo controlar esse seu poder. E aí ela vai ter um arco de entendimento de que o poder pode ser bom, porque tem, né, essa discussão sobre, é uma maldição? Não, agora é uma bênção. Então quando ela se assume como Falca ali no final, pra mim ela vem muito como, tipo, eu vou ser o que falavam dessa princesa, dessa mulher, que ela conta a história dela, né? Não, as pessoas elas só queriam limitar o meu poder, elas não souberam lidar e elas deturparam a minha imagem ali ao longo da história, resumidamente falando, tá? Então ali o final pra mim simboliza muito isso, de que ela assume que esse poder, ele é algo bom, não é mais uma maldição como ela via, mas ainda assim que ela não tá no seu repleto entendimento, né, de quem é ela com esse poder. E é por isso que eu falo, parece que é uma jornada que se perpetua demais, que não acaba, sabe? Ela já teve a luta, aí a magia, aí ela vai se deturpar ali com a magia, trazendo esse arco de vilania, sabe? Eu não sei até que ponto a personagem, já que ela veio com esse arco tão de boazinha, vai conseguir construir essa vilania pra personagem. Eu acho que o próprio episódio ali da Ciri, ele é um pouco incômodo pra mim, porque eu acho que eu também tô incomodada com o arco dela, mas ele vem muito numa construção que tem se tornado muito comum com essas internalizações de personagens. Aí eles representam, né, como um deserto, como algo perdido, e ainda assim eu senti que a gente não sente essencialmente a dificuldade dela ali, sabe? E eu preciso dizer aqui, gente, ela viu o unicórnio e falou, seu unicórnio ficou cavalinho. Não é à toa que este unicórnio saiu correndo, porque se eu fosse um unicórnio eu ia me sentir ofendida por ser chamada de cavalinho. Tô brincando. Beirou o clichê ali e eu senti que realmente não foi tão difícil, mas eu acho que é uma sensação da temporada. Eles externalizaram algo muito grandioso e não foi demonstrado visualmente isso, sabe? E ao mesmo tempo, eu senti que eles foram um pouco contraditórios quanto ao making of, porque a roteirista, ela, em certo momento, ela fala sobre essa construção de família, né, que a Yennefer, o Geralt e a Ciri tem, e é o que eu venho falando, é o ouro da série, é muito gostosa de acompanhar essa jornada, e que esses arcos individuais aqui nesse volume 2 é pra demonstrar que os três estão muito bem sozinhos ali, né, e eles são autossuficientes, mas que ainda assim eles escolhem ficar juntos. Mas como que vai ser essencialmente esse arco deles juntos com esse arco da Ciri, sabe? Então me traz questionamentos muito fortes sobre o futuro aí dos personagens, da sinergia deles ainda com a troca de ator, o que leva a falar, né, do arco do Henry Cavill. Aqui, gente, eu confesso pra vocês que eu particularmente criei uma expectativa, porque em entrevistas se falou que ia se justificar a mudança de ator. Eu achava que eles iam trazer no final dessa temporada, que, por exemplo, a gente podia ver no final, na cena final, já ser o Liam e não o Henry Cavill, né? E tanto que quando teve esse momento do Geralt se machucar muito, eu achei que eles iam justificar talvez por algo de magia, enfim, não aconteceu. Por isso que eu falo, foi uma expectativa que eu gerei, mas também por informações externas, né? Em entrevistas eles falaram que eles iriam trabalhar aspectos que fazem sentido com o livro, que eles vão utilizar
para essa modificação e tudo mais, mas eu também esperava que eles trouxessem alguma coisa a mais com relação ao Henry Cavill como Geralt. Aqui, o arco dele, né, na finalização, eles até falam também no making of que vem como, tipo, o entendimento dele de propósito, de tipo, é como se ele tivesse vontade de lutar de novo por algo. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto que isso foi essencialmente perdido. Ele sempre estava no entorno ali da Ciri. E a conclusão acaba sendo, inclusive, isso, dele falando, independente de onde a Ciri esteja, eu sempre vou estar lá por ela, vou defender ela e tudo mais. Então também pra mim não fez muito sentido isso que falaram no making off. Mas uma coisa que eu senti assistindo, independente do que foi falado, independente do making off, é que a gente tem muito claro o final do arco dos três, sabendo exatamente quem eles são, o poder que eles têm e o objetivo deles. A Yennefer sendo a nova Tissaia, a Ciri tendo o seu poder, né, extremo, mesmo que talvez ela não saiba controlar exatamente como que vai ser, né, essa persona dela agora, mas grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E o Geralt aqui, né, voltando a ser esse Witcher que a gente ama, que tá passando ali e mata todos os guardas, é isso mesmo, sabe? E assim, gente, vamos falar, Henry Cavill, ele domina ali a luta como ninguém. Eu acho que ele manda muito, as cenas de luta dele, ainda mais que eles fazem cenas rodopiando bastante aqui nessa terceira temporada, eu acho que ele se movimenta muito, muito bem. Vou sentir falta, lógico, ainda não sei como vai ser o trabalho do Liam, mas o que eu quero dizer com tudo isso, e aí também os elogios ao Henry Cavill, é que esse final, ele é um final comum de temporada, sabe? É interessante porque quando eu falei que eu terminei meio frustrada com o final de The Witcher, eu vi um texto de um colega meu, o Guilherme do Chipu, que era justamente falando sobre o final não contemplar a saída do Henry Cavill da série. E ele até chega a comentar sobre, espero que ele tenha gravado algumas coisas pra quarta temporada antes do contrato dele acabar. Eu honestamente também espero, porque se a gente inicia, por exemplo, uma quarta temporada já com Liam, e mesmo que eles tentem construir com aspectos do livro, sei lá, tentando de repente explicar algo em flashbacks, enfim, sei lá, não vai fazer sentido. Então eu termino um pouco meio assim, sentindo falta de algo, sentindo falta de um boom maior e sentindo que a temporada, por mais que ela tenha esse arco dos três muito bem claros, não é uma finalização, é uma passagem. Então a gente tem aqui uma temporada de passagem e muito prolongada. Eu acho que tinha como ser mais sucinto em algumas coisas. E como eu comentei, né, parece que houve uma construção de algo muito grande e a temporada ela não entregou visualmente. A gente tem momentos interessantes, a gente é apegado, eu confesso, eu tô apegada a alguns personagens, então eu consigo ver beleza no arco deles, sabe? Tipo, da Yennefer, da própria Ciri, que eu tenho algumas reclamações maiores, do Geralt, amo eles três em conjunto, mas eu sinto que a temporada como um todo, ela é uma grande temporada de passagem, assim como uma grande quest que demora a chegar no seu objetivo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da terceira temporada de The Witcher, o que vocês acharam especificamente desse volume 2 ou da temporada como um todo, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!